acabaria tão depressa. As vossas histórias estão presentes neste livro, Angola, Terra Prometida, a vida que os portugueses deixaram, como está presente também a história do Carlos Castro, e a autora é Ana Sofia Fonseca, que também está aqui hoje connosco. Vamos voltar daqui a 2 minutos para ouvir e escutar as suas histórias, mas se por acaso quiser ganhar este livro, comece já a ligar para o 21 434 6363, porque temos alguns para lhe oferecer. Não perca as próximas histórias. Passamos nós estes 2 minutos aqui a descobrir os diários da Eduarda. Há coisas incríveis, olha. Chega ao ponto de assinalar num papelinho a forma como as pessoas estavam sentadas no Na café. cervejaria Mónaco. Isto são relíquias. São autênticos. O Carlos não fez nada disto, ou fez? Guardou estas coisas todas. Tem uma caixa enterrada a algures, o Carlos. Tem. É em Moçambiques. Tem em Moçambiques, que hoje é na Amibe. Sim. Pois. Eu saí de Moçambiques em 70 e... Não, fui em 74, perdão. Despedi-me da minha mãe e das minhas irmãs. Mas saí de Moçambiques em 60 e tal. Para Luanda? Não, quando fui para Luanda tinha 16 anos mais ou menos. Quando eu conheci. Depois voltei a Moçambiques e quando voltei a Moçambiques eu enterrei a minha caixa com o meu caderno da 4ª classe, com diários, os teus diários como tu tens. Essa caixa existe? Os diários também, devia ter lá bilhetes de cinema, de teatro. Era uma caixa que era uma caixa de madeira, de cartão? Era uma caixa de madeira que enterrei na casa dos meus pais, em frente ao campo de futebol. Nunca tentaste? Que a casa ainda está lá. A Alexandra e a Alanita Gentil foram cantar a Angola e passaram. Aliás, a Alanita e disseram, olha, que era a casa onde morava o Carlos Castro. Que era mesmo, ainda está lá. E eram capazes de não saber da história da caixa. Se um dia fosse lá, não, eu sabes, ia à procura da bater à caixa. porta logo com uma picareta. Vários faz favor, tem uma caixa para... vários cineastas, ainda iam vários vencer realizadores adiante de antes que lá cinema, estavam. vários realizadores de cinema pegaram nesse, aliás, a Ana Sofia... Quer pegar na história. Pegar na história porque acham que daria um filme, o início... Mas tu não tens vontade de voltar a ter aquela caixa? Eu estou como o Agostinho Neto, que escreveu um belíssimo poema em que ele dizia, um dia hei de voltar. Eu continuo a fazer jus a essa frase. Mas eu digo voltar para apanhar de novo a caixa. Não, voltar a Angola para ver a Angola e voltar a Moçambiques para ver a caixa, como é óbvio, hoje na Amibe. Só bastante já vão buscar hoje a caixa, de certeza. Não, acho que porque uma caixa de madeira com papéis dentro nunca fica deteriorada, como toda a gente sabe. Se for um corpo, é completamente diferente que uma caixa de madeira com... Tu estás aí a falar de poesia, mas foram os teus poemas que te deram a conhecer em Luanda, não foi? Em Luanda, pois. Eu trabalhei em Luanda, tive vários empregos, mas foi precisamente como eu contei à Ana Sofia no livro. Eu ganhei o Festival da Canção de Luanda, o último, em 73, com o Carlos Quintas, que hoje era o Carlos Miguel lá na altura, hoje é o Carlos Quintas, e com um belíssimo poema ganhámos. E esse festival era um acontecimento de sucesso? Era, olha, iam cantores portugueses daqui da metrópole, como nós chamávamos, e nesse ano foi a Cecília Cardoso, e irmã do Gabriel Cardoso, o Carlos Nascimento, que está ali, que aparece ali na fotografia. Está no Brasil, o João, que está lá atrás. Imensos artistas que foram, a Elizabeth Cruz, que foram disputar o prémio, porque eram prémios muito bons, e então eu e o José Redes Cruz, ele a música, eu fiz o poema e o Carlos interpretou. O Carlos Quintas era o galã da altura, estava na tropa. A Alice Cruz é de Angola? É. Não percebi. A Alice Cruz. Não Alice é de Angola. Estava na Angola, estava em Angola na altura. Conheceste lá? Éramos amicíssimos. Lembram-se da Alice Cruz, espero. Saudosa Alice Cruz. Uma grande mulher da televisão, como toda a gente sabe. Aliás, quem apresentou o festival foi a Maria Diná, não é? Foi. A Maria Diná, o Santos e Sousa e a Alice Cruz, precisamente. Carlos, mas as suas memórias de Angola são as memórias das coisas boas? São. Eu só me lembro, hoje em dia, eu escrevi já um livro, a minha biografia, em que eu falo imenso de Angola, e pronto, e falei de todos os dramas e das coisas boas. Mas Angola é uma terra maravilhosa, uma terra fantástica, as pessoas são pessoas libertárias, nós íamos para a rua descalços, de calções, não havia preconceito para absolutamente nada. Era uma não se discriminava ninguém? Não, era uma terra de cultura absoluta. Aliás, passaram por lá, como disse há pouco a Undina, grandes atores portugueses, a Jalara Alves, a Eunice Munhoz. A Eunice Munhoz foi fazer no Nacional o Arrabal, o Rui de Carvalho, conheci-os lá. Aliás, a Laura e eu andámos por Luanda. Mas, Carlos, há aqui uma coisa que me intriga. Como é que era a vossa relação de brancos
com a população negra? Olha, é assim, a minha relação, e as pessoas de Angola sabem, porque eu escrevo hoje num jornal, que é o Correio da Manhã, e tenho lá o meu e-mail. E eu recebo centenas e centenas de e-mails. E eu aqui vou ter uma oportunidade de pedir desculpa a toda a gente, de eu não poder responder a toda a gente, mas é impossível. E eu, neste momento, devo ter lá na caixa 700, 800 e-mails para responder. E eu tinha uma grande cumplicidade com as pessoas da Mas a África. população negra entrava nos mesmos restaurantes, nos mesmos cafés. Mas eu nasci... Não, mas esta é a pergunta de quem está deste lado. Eu nasci Há muito esta a dizer que não sei o que mais. Mas outro dia fizeram-me essa pergunta já por mais que uma vez. Os negros entravam no clube dos caçadores. Se tivesse dinheiro, entravam. Claro. Não, eu a mim não tenho... Como também haveria brancos sem dinheiro que não teriam acesso a minha leitura é... Eu nasci no Namib, na Torre de Tombo, que era um sítio só de sanzalas, a bem dizer. O meu pai era pescador e eu ensinava, inclusive, e está no meu livro, os negros a aprenderem a ler e a escrever. E eu fui uma pessoa que tive sempre uma cumplicidade muito grande, mesmo já em Luanda, porque a maior parte dos meus amigos também eram negros, e havia cantores, cantoras, o Angola Ritmos, tanta gente. O Eusébio, é verdade, João tanta gente, Carlos e Viegas, nunca houvesse preconceito. Ana Maria Mascarenhas. Tenho muitas saudades. Mas a Angola vais voltar um dia? Vou voltar a Angola. Este é o pensamento de todos aqueles que entrevistou a Ana, porque penso que foram mais de 80 testemunhos. É um longo percurso. Eu acho que o que foi interessante neste livro, e eu costumo dizer, isto é um livro com gente dentro. Tem personagens que são pessoas de carne e osso, que eu tive a sorte de poder usar como personagens de uma época que é o que de facto são. E tive reações completamente diferentes, desde a Ondina, que tem a memória mais espantosa que eu conheço. É verdade. E que conta tudo de imediato e que fala e que é capaz de se recordar, do mais ínfimo pormenor, até à Eduarda, que eu tive a sorte de me emprestar os seus diálogos, de me confiar os seus diários que eu devorei numa noite, e que são o registro daquilo que este livro traz, que é a vida privada, o cotidiano, o dia-a-dia, o como é que as pessoas viviam. Mas tem noção de que este dia-a-dia é comum a milhares de portugueses? Diz-se, cerca de 500 mil pessoas vieram de lá, vieram da África, em 75, portanto, este dia-a-dia toca muita gente. Este dia-a-dia ou é a memória de alguém, ou é a memória de alguém que nos é próximo. Há sempre um vizinho, um tio, um primo, alguém que está ligado à África de alguma forma. Mas eu penso que, eu quis que este livro fosse recuperar e guardar as memórias destas pessoas. Mas encontrou um pensamento comum, encontrou uma matriz comum a estas personagens, a estas pessoas que enchem o seu livro? Várias. Mas há sempre uma saudade. Há sempre uma saudade. Algumas destas pessoas... Mas há uma saudade boa. Sim. Não é uma saudade que faz sofrer? Eu acho que depende. Para algumas pessoas é uma saudade boa. Vivem... para outras acho que é uma saudade que lhes rouba algo do presente, porque acabam por viver muito o passado, e esse passado acaba quase por se sobrepor ao presente. Isso é terrível. E eu estava a contar há pouco, eu cheguei à casa da Ondina a primeira vez, a Ondina teve a paciência de me aturar durante 2 anos, a telefonar muitas vezes a horas impróprias e a aparecer... Este livro consumiu quanto tempo? Foram 2 anos e qualquer coisa. É um brilhante livro, parabéns. Mas diga o que estava a dizer. Mas também tive pessoas, como por exemplo a Sara Chaves, que a primeira vez que me abriu a porta de casa, que me disse que eu gostava muito de ajudar, mas eu não posso porque eu não me lembro de nada. É bom dizer que a Sara Chaves é criadora da Casa Portuguesa. Da canção. Sim, foi a primeira intérprete. Para ela. Da Casa Portuguesa. A Casa Portuguesa. Foi a primeira intérprete. Portanto, ainda bem que está a apontar para mim, porque eu acho que dei a informação errada numa canção para ti, mas só a Casa Portuguesa. A Casa Portuguesa foi feita pela Casa da Sara Chaves. Aliás, temos uma fotografia no livro da Sara Chaves a cantar no dia que cantou pela primeira vez. E foi, portanto, a conversar com a Sara Chaves que ela foi desfiando recordações. Conseguiu. Exatamente. Foi lá buscar tudo. Aos poucos. Nós já estamos no fim. Aliás, eu penso que vou terminar com uma frase que define todo o livro, que diz: muitos daqueles que deixaram Angola guardam o melhor da vida em fotografias amarelecidas. São angolanos, está-lhes no rosto, só não vê quem não quer. São angolanos de uma Angola que já não existe. Muito obrigada. Muito obrigado e parabéns a todos. Parabéns, Ana Sofia. Grande livro.
Sara. Este